Porque muitas vezes nós vemos as pessoas falando de Deus como se Deus fosse como um homem em relação ao tempo, mas não é. Se eu falasse para você que Deus não tem expectativas, o que passa pela sua cabeça? Pensasse, Deus, ele ficaria esperando para saber se aquela pessoa vai conseguir passar pelaquela situação, ainda glorificando e exaltando a ele ou não. Será que Deus fica, será que ele vai conseguir? Vamos torcer com todos os anjos ali, para ver se aquela pessoa vai conseguir. É sobre isso que eu quero falar. É claro que Deus não é assim. Então, nós podemos, por exemplo, ver o Salmo 139. E ele nos mostra como é Deus. É Ele que vai mostrar para você que Deus, na verdade, Ele já conhece toda a tua história. Então, olha só, está escrito assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Agora repare o versículo de número 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é sobremodo elevado, não o posso atingir. Versículo 4, né? Novamente. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Imagine, você fala, mas eu vou orar, e antes que eu fale, Deus já sabe o que eu vou falar. Sabe por quê? Deus, Ele já conhece toda a tua história. Ele conhece todos os teus dias. E Deus sabe se você vai viver uma vida inteiramente diante dele ou não. Essa é a verdade. Nós, muitas vezes, somos levados a pensar, sabe? É como se Deus não fosse assim. Quando Deus, ele coloca os dois grandes luminares, ele coloca os dois grandes luminares no céu, no firmamento, ele diz que aquilo era para marcação de dias e anos, para dia e noite, para o homem marcar. E embora exista sim um tempo para Deus, e esse tempo, o grego, ele expressa de uma forma muito mais certa, que seria o kairos de Deus, é diferente do tempo que o homem tem. E Deus não precisa ir lá na frente. Deus não precisa viajar no tempo para saber se aquela pessoa continuou firme com Deus ou não. Não é necessário. Deus já está lá na frente. Deus já escreveu toda a história do povo de Israel, por exemplo. Porque Deus conhece toda a história do povo de Israel. Olhe para Israel e você vê o que vai acontecer no mundo. Porque nunca ninguém consegue destruir Israel. Se Israel fosse eliminado, se Israel não existisse mais, fosse eliminado toda a semente de Israel, e que nunca mais viesse a existir, então nós olharíamos para a Bíblia e viria um grande pensamento de interrogação. Onde está Israel? Por quê? Porque Israel está na Bíblia. Israel está no final dos tempos. Por quê? Porque Deus conhece a história de Israel. Então Deus conhece a tua história. Quando nós vemos, por exemplo, eu vou abrir em uma outra passagem aqui, que é muito interessante. Em 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 2. Olha só o que acontece. Acompanhe comigo, tá? Diz assim, que isso aqui foi falado, tá? Isso aqui foi falado para Saul. Quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que fosses procurar,
e eis que teu pai já não pensas no caso delas, e se afliges por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles se saudarão e te darão 2 pães que receberás da tua mão. Então seguirás a Gibeás Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrará um grupo de profetas que descem ao alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas. E eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, fazes o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificares holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que has de fazer. O versículo 9 diz o quê? Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, o profeta, tá? Lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Ou seja, Deus, usando o profeta Samuel, já falou para Saul tudo que iria acontecer nos próximos momentos. E tudo aconteceu conforme foi profetizado. Porque Deus conhece o futuro. O que eu quero dizer é da mesma forma quando o Senhor Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse que estava pronto a ir até a morte com ele, ele disse que antes que o galo cantasse, 2 vezes, 3 vezes me negará. Então, ele conhece, ele já sabia toda a história do apóstolo Pedro. Já sabia que Pedro iria ferir a orelha de Malco, que iria negá-lo 3 vezes, mas também sabia que Pedro seria um grande apóstolo. Tá? Da mesma forma, quando você passar por uma situação difícil na sua vida e pensar: eu sou muito fraco, não, de fato eu não sou escolhido de Deus, de fato Deus não é comigo, a sua mente vai conflitar, ela vai falar, você é um campo de batalha. Mas eu quero deixar com você essa palavra, de que quando Deus te chamou, Deus já conhecia todos os seus dias, toda a sua força, toda a sua fraqueza, tudo que deu errado, tudo que deu certo, porque Ele conhece a sua história até o último dia de vida aqui e todos os que vêm depois da morte. Deus conhece tudo, tudo. Exatamente tudo está no conhecimento de Deus. O que eu quero dizer é que Deus não tem essas expectativas como o homem tem. O caso de Abraão foi um exemplo, tá? Um exemplo. Agora sei que tu és fiel. Aquilo ali foi um exemplo de que você deve ser fiel a Deus até o final. Mas Deus já sabia que Abraão seria fiel até o fim, tá? Então, quando Deus ele fala dessa forma humana, é para que você entenda, compreenda. É uma forma de você compreender. Mas Ele sim conhece todos os seus dias, como diz aqui nas Escrituras, como eu li para você. Ok? Então eu quero deixar essa palavra para você. Quero deixar essa mensagem para você, que fique guardada no teu coração. E sempre tenha em mente que Deus conhece todos os seus dias. Ele conhece toda a tua história. Um abraço a vocês e a paz do Senhor.